Boa noite de novo aí pro pessoal que está entrando. Vamos retomar aqui o diálogo com o Paulo. Vou esperar ele entrar e eu chamo ele aqui. Então, Paulo já está aí. Quero agradecer ao pessoal que está aí com a gente. Paulo já está entrando aqui. Voltamos. Voltamos. Essa coisa é uma coisa que a gente tem que se acostumar também, que o tempo por aqui é muito diferente do presencial, né? O tempo É pela verdade. internet é muito diferente. É porque a gente estava correndo, né? Mas, enfim, eu conversando sobre a questão da medicalização da infância, né? Você tocou em assuntos importantes. E tem uma coisa que é muito presente no Paulinho, a Pílula Antipulo, que quando eu estava escrevendo com Clara. Antes, deixa eu fazer uma observação aqui, que o Marcos Chica entrou aí, e o Marcos é o ilustrador do livro, né? Ah, São sim. ilustrações muito bonitas do Marcos, né? Quem tiver com o livro sabe, Marcos é um artista fantástico. Ele é lá da Espanha, lá de Madrid, ele veio fazer uma pesquisa, não sei se era doutoramento ou do mestrado, acho que era doutoramento, né? Aí ele veio fazer uma parte com o Jader aqui no Brasil, e a gente conheceu ele. Quando a gente mostrou a história do Paulinho, ele de imediato se prontificou a ilustrar, ficou muito bonito. Então agradecer aí ao Marcos também, que é autor, né, junto com a gente do livro, porque Claro. a parte artística é muito importante também. Uma coisa muito presente no Paulinho é a ideia de como a redução, né, a redução que se faz, né, dos pulos dele, a redução patológica que se faz, ela é muito violenta, né? Porque isso acontece muito na escola, né? Uma criança, quando ela, por exemplo, tem uma dificuldade de aprendizado, tem certo tipo de comportamento, em geral o que se faz é dar a ela um status patológico, né? Em relação à dificuldade do aprendizado, por exemplo, quase nunca se questiona o processo pedagógico, o próprio professor, né? Sei lá, o contexto, os atravessamentos, e sempre a criança é sempre culpabilizada, né, pela dificuldade do aprendizado, por exemplo, e dão a ela um status patológico, e aí tem as intervenções medicamentosas, e esse é um processo muito violento, né, porque ela desconsidera completamente os atravessamentos históricos dessa criança e a história dessa criança, né. E essa redução ela acaba por desresponsabilizar também as outras instâncias que atravessam a vida dessa criança. Então, assim, Paulo falou aí sobre diversas coisas que podem ocasionar um sofrimento, né? E na vida de uma criança é assim. E quando de frente a uma dificuldade de aprendizado, se culpabiliza a criança, ou seja, porque ela tem uma desordem química no cérebro que ela não consegue aprender. Você desresponsabiliza, né, todas as instituições, tudo que atravessa ela, coloca a culpa sobre ela, e esse é um processo muito violento, e isso é o que acontece com Paulinho no livro, né? Paulinho que vem de uma cidade chamada Pulanópolis, onde na cultura de Pulanópolis todos pulam, né? As crianças pulam na praça, né? Acompanhando os milhos estourando no carrinho de pipoca, o professor pula, o pai pula, todos pulam. E Paulinho vai para uma nova cidade e ele é diagnosticado com com uma patologia chamada VSPTH, que é vontade de ficar pulando toda hora. Em nenhum momento, né, os adultos daquela escola consideraram a história dele, né, consideraram os atravessamentos históricos do Paulinho. Então ali foi desconsiderado que ele veio de um lugar chamado Pulanópolis,
e dão a ele um status patológico e uma pílula antipulo. Né? Eu costumo dizer, eu e Clara costumamos dizer muito que esse livro ele não tem um final, né? Mas na verdade ele só começa quando acaba, porque é um livro que tem uma provocação muito grande para a gente que quer pensar isso tudo, né? O filho da Cláudia Santana, ele disse que eu e Cláudia não sabemos escrever livro infantil, porque no final o Paulinho perde os seus pulos, né? Enfim, mas é um livro que traz essa provocação para a gente pensar, né? Então, assim, é importante que ao ler Paulinho, a Pílula Antipulo, que a gente comece a reinventar a história de Paulinho, né? Com essas frentes, com essas militâncias, e eu acho que por isso eu gosto muito, né, dessa publicação, que é uma publicação coletiva também, lógico, porque é isso, ele nos ajuda a pensar e a refletir e a talvez pensar novas formas de cuidado com a infância, de olhar a infância e enxergar essa violência que é feita através do processo de medicalização, né, e tudo que nele comporta. Muito bem, Lucas. Então, eu queria também agradecer, mas eu quero falar. Uma pessoa perguntou, não deu tempo de ver o nome, o site, né? Que é www.med em Brasil. M de Maria, A, D de dado, I, N de Nair, Brasil com S mesmo, .org. Uhum. Então, Made in Brasil ele é afiliado do Made in America, que é o do Bob, Loucura na América, né? Então, Loucura no Brasil, e tem o Made in América hispanohablante, tem o Made em várias línguas, é uma comunidade internacional importante, tem muitas informações. Tem também o site do LAPES, Laboratório de Atenção Psicossocial Reduzido, .ensp.fiocruz.br, tem muitos dados, muitos livros, muitos documentos, muitas imagens. Eu vi até agora o Fernando Spinato, que entrou aí de Santa Catarina, estou vendo o Marcelo Dias, Helena, Maria, tem muita gente do Brasil inteiro. Eu falei com o Fernando agora mesmo sobre o site, tem muitos documentos, todas as camisetas que a gente fez aí como campanha, de perto ninguém é normal, que é uma provocação, nós tiramos a partir da música do Caetano Veloso, né? Então, tem muito material e que é muito importante a gente ter essa. Eu também queria falar do Paulinho. Primeiro, assim, outra coisa que eu fiquei feliz, porque você sabe que eu também tenho um livro infantil, sou autor de livro infantil, não sei o que o filho da Cláudia falaria no meu livro, mas chama Dó, o Apito, que é a história de um apitinho que só tem uma nota, que é a nota Dó, e que todo apito, todo som tem uma nota, né? E ele só tem a nota Dó, ele quer tocar numa orquestra, então diz respeito à questão da inclusão, da diversidade, da especificidade, da singularidade de cada um. Na época, eu estava trabalhando no projeto Loucos pela Diversidade com Gilberto Gil, foi uma honra para mim, Sérgio Mamberti, Ricardo Lima, Américo Córdoba, Patti Dornelles, um grupo muito bacana, assim, uma coisa muito marcante do Ministério da Cultura, e eu publiquei esse livro pela Secretaria da Identidade e da Diversidade Cultural, que não existe mais, infelizmente. Devo dizer que, infelizmente, essa secretaria já foi extinta ainda em governos anteriores ao impeachment, né? Então, é uma pena. É um retrocesso que foi um avanço na época. Mas o Paulinho saiu. A outra coisa que eu queria encerrar assim, é sobre, de fato, esse problema da patologização da infância, né? Como é um processo cruel, violento, de redução da experiência da criança. Como você falou do contexto, e por isso, em boa parte, uma explicação de por que a patologização passa muito pela vida escolar, passa muito por pedagogos, e o Paulinho, então, pega esse tom, passa por professores, passa pela sala de aula, né? Porque todo modelo de formação educacional criado a partir do surgimento das sociedades disciplinares, na virada do século XVII para o século XVIII, é centrado em um certo modelo de instituições totais disciplinares, a escola normal, a normalista, a escola normalizadora.
as crianças sentadas nas cadeiras, usando um uniforme, né? Uma forma única no corpo, no cabelo, os cortes de cabelo, a tal símbolo da escola, uma padronização, a ideia de fazer da criança o adulto adequado, perfeito, normalizado, cidadão responsável, trabalhador, etc, etc. E as escolas, há 300 anos que elas estão nesse modelo, já há muito tempo que elas estão em falência, né? Você vê várias tentativas de escolas montessorianas, construcionistas, tentando encontrar, porque não é o modelo. E você hoje tem uma situação que a criança já entra na sala de aula sabendo que o coelho da Páscoa não existe, Papai Noel não existe, como é que as crianças veem que a cegonha é papo furado, tantas outras coisas, e o modelo escolar é aquele mesmo. É o mesmo, né? Além da ausência dos mecanismos hoje modernos, principalmente nas escolas públicas, as escolas mais populares, de educação e de formação. E a criança sofre. Então, eu vi uma brincadeira uma vez de uma pessoa que falou que a TDAH devia chamar TDHDP, transtorno de hiperatividade de atenção dos pais. Hiperatividade dos pais. Porque dos pais, dos adultos, das professoras, né, que não conseguem lidar com esse novo contexto. E muitas outras questões. Além de que mudou a estrutura da família, a mãe já não fica em casa como ficava há 200, 300 anos atrás, como dona de casa, como mãe, né? Como trabalho doméstico. O trabalho já não é tão próximo como já foi em momentos diferentes, no período feudal. Uma série de questões mudaram, né? Mudaram. E acaba que esse modelo educacional, né, e o modelo de vida, de gerir a criança, então as crianças têm que passar, acorda de manhã para ir para a aula de ginástica, depois vai para a escola, vai para a aula de natação, para a aula de inglês, para a aula de judô, entendeu? Fazem tudo para não ficar com a criança em casa. E a criança não dá conta. Então, vejam o questionário de diagnóstico do TDAH, que em muitos casos provoca riso. Assim como o de adultos também. O questionário de mobilidade de adulto provoca riso. Você fala sozinho, você ri sozinho, entendeu? Rir sozinho é sintoma. Eu rio muito sozinho, gosto de rir sozinho, quando eu acho uma coisa gozada, né? Tem uma série de questões. Já pensou em dar fim à vida? Olha, qual a pessoa, né? Um grande amigo meu psicanalista dizia que falou que não está mentindo. Todo mundo, em algum momento da vida, pensa em desistir, pensa em ir embora, né? O embora é morrer socialmente e tal. Então, tem muitas questões assim. E, claro, hoje o DSM-5, vou tentar encerrar um pouco, né? O Alan Francis, que foi o autor do grupo que fez o DSM-4, é hoje um dos maiores críticos do DSM-5. Ainda poderíamos ter críticas à crítica dele. Mas ele é um autor de dentro da psiquiatria. Não é nem um jornalista, nem um curioso, nem um psicólogo, nem é um psiquiatra, entendeu? Um insider, como ele diz no título do livro. A crítica de um insider, de um cara que está dentro, que conhece. Hoje, o DSM tem 300 patologias. Então, assim, tudo é patológico e o resto também é. Então, essa é uma das questões. Então, você tem situações que são de profunda violência, como é a ideia do TDAH ou do TOD. A criança tem TOD, né? Transtorno opositor desafiador. Então, você fala para a criança fazer isso, aquilo, ela não quer, ela faz pirraça. Antigamente chamava pirraça. Birra. Né? Agora não, é transtorno opositor desafiador. Aí eu até brinquei uma vez, mandei para Maria Aparecida Moisés depois, eu fiz o Nescau. Entendeu? Tem o TOD e tem o Nescau, né? É brincadeira, porque o TOD é T-O-D. Eu fiz o Nescau, aquela brincadeira, eu escrevi aqui, eu lembrei. Normalidade evolutiva, sexual, comportamental, autônoma, anatômica, universal. Entendeu? Tipo assim, uma criança normal. Então, essa criança normal, ideal, ela não existe, como não existe o adulto. Né? Por isso, a crítica do de perto ninguém é normal. A psiquiatria vendida para a indústria farmacêutica, né? Ela diz que de perto ninguém é normal porque todo mundo tem um transtorno.
E nós falamos que de perto ninguém é normal, porque nós queremos botar em discussão a normalidade, para mostrar como ela é uma construção que passa não só pela ciência, mas uma ciência também hoje corrompida, vendida, interferida, passa pela ética, pela moral, pela cultura, né? Então, essas construções... Aí a ciência vem dizer, não, transtorno é o distúrbio de neurotransmissores. Está no cérebro, alguém escreveu aí, né? O seu problema é seu cérebro. Então, eu acho muito importante ter essa crítica, né? E questionar essas questões. Ter movimentos sociais, ter outras atuações que a gente possa resistir a esse processo. Hoje, é animador você ver assim, pessoas do porte, tem pessoas clássicas, a Márcia Engel, médicos, Joana Moncrief, Peter Gusch, Peter Guille, né? O Ivan Kirsch, e outros tantos pesquisadores, o Iaco Sekula, o livro dele aí sobre o Diálogo Aberto está para sair, né? Semana passada eu vi excelente live que você fez aí, o diálogo com Marcelo Dias sobre o Diálogo Aberto, a experiência. Então, além disso, você vê também ter uma pessoa como o Alan Francis, ter outros autores da psiquiatria dizendo, olha, aí não. Então é necessário parar e mostrar o quanto que a psicopatologia, como nós a estamos vendo hoje, ela já não trata mais de ciência. Ela está sendo produzida a partir do mercado e de um mercado voraz. Que é todo o vendedor de refrigerante, ele pode ter o objetivo de vender o refrigerante para todo mundo. Entendendo? Agora, quando você fala isso em doença e você precisa dizer que trata-se de uma doença e que não há outro tratamento a não ser o medicamento, então você está fraudando um conhecimento sobre a experiência humana, está fraudando um conhecimento sobre o tratamento. Isso, então, é uma questão que deve ser revista e deve ser combatida. Então, é isso aí. Legal. Muito obrigado. Legal, Paulo. Muito obrigado pela sua presença aqui na live. Agradecer também o pessoal que está aí, que acompanhou a live até agora. Eu vi que surgiram muitas perguntas, né? Mas acabou que por aqui é muito difícil responder perguntas, mas eu espero que o diálogo tenha sido interessante para todo mundo. Quero agradecer aqui o meu grupo, que é o Desmedicalização da Vida. A Cláudia me diz muito, as nossas construções individuais, elas também são coletivas, né? Porque não seria possível escrever Paulinha Pílula Antipulo, fazer os movimentos que a gente faz sem uma coletividade. Então, eu quero agradecer a todo mundo do Desmedicalização da Vida, do Grupo EG, e dizer que eu acho que é importante a gente começar, Paulo indicou muitas coisas, eu acho que é importante a gente começar a pensar nisso tudo, criar frentes, né, de resistência. Eu estou com, Paulo sabe, já conversei com ele, eu estou com um grupo de estudos sobre medicalização relacionado ao contexto escolar, né, e a gente já está no terceiro eixo, são representantes de mais de 6 estados do Brasil no grupo. Tenho levantado essa questão, né, enfim, trazendo a bibliografia, trazendo o seu livro, trazendo o livro do Robert, mostrando as publicações do Medium Brasil, os seminários, porque eu encaro muito isso como vida, né, como luta pela vida, e é isso que a gente tem tentado fazer aqui no Desmedicalização da Vida. Então, assim, um abraço para todo mundo, e muito obrigado, Paulo, novamente. Espero que você se cuide aí. Espero te reencontrar em breve, né? A gente ia se encontrar lá em Salvador, né? Mas não pôde. Mas espero te reencontrar em breve aí para a gente produzir Dó e Apito de novo, que a gente está nessa pendência aí. Perfeito. Deixa eu só lembrar aqui, você falou da medicalização da vida escolar, mais uma vez, uma hora eu falei da Maria Helena Monteiro,
chamei de Lelena, acaba que a gente fala assim, mas então eu queria indicar Maria Helena Monteiro. Ela tem um vídeo já clássico, tem mais de 10 anos, está aí no YouTube, que vale a pena as pessoas verem esse vídeo. Chama Medicalização da Vida Escolar. É fácil achar, né? Com uma atriz ou esse grupo que faz até aquele Porta dos Fundos. É muito interessante, que fez o vídeo em cima e ajuda muito para discussões com alunos, com mães, com pessoas assim, da sociedade, que eu acho sempre muito importante. A possibilidade de você usar instrumentos de arte e cultura que facilitem a comunicação. Aproveitar mais uma vez para agradecer e te parabenizar também pela denominação de diálogos, que eu tenho lutado um pouco para a gente parar de falar live e tal, os espanhóis, argentinos, tem uma argentina, Maria Goretti, entrou, que eu vi aí, tem muito nome que passa rápido, não dá para a gente ver. Chamam de conversatórios, né? E é legal a gente criar nossas palavras, porque elas têm um significado diferente, um sentido diferente. Pois é. Então, eu sou um chato, assim como um pouco como o Ariano Suassuna, eu brigo um pouco, eu falo, as pessoas falam empowerment. Olha, empowerment não dá a mínima dimensão das várias coisas que nós fazemos de produção de emancipação, de autonomia, de tomada de conhecimento, de tomada de reflexão, de conhecimento, de consciência, tantas coisas, né? Depois também tem essa coisa do recovery, aí no recovery, olha, tem tantas construções, aí as lives, agora tem o lockdown, né? Então, a gente fica assim, por que a gente não fala, tem o diálogo, né? Do diálogo aberto, dos diálogos abertos, né? E da dialogia, do dialogismo, o significado que tem essa ideia que não existe diálogo sem um outro. Exato. Né? Sempre na polifonia, né? Você troca. Então, é inter na polifonia. Então, parabéns, Lucas, muito obrigado. Vou aí para a reunião da Brasme, quando nós estamos fechando, que seria em Recife. Nós vamos fazer online, Recife. mas estamos mantendo a origem de que é em Recife. Até porque quando tivermos um outro cenário, nós providenciaremos uma forma de nos encontrar em Recife. Então, saudar todo mundo, agradecer também a todo mundo que participou, te parabenizar. Foi um sucesso e uma alegria para mim participar. Boa noite. Então, boa noite, Paulo. Boa noite para a Leandra também, que eu vi ela por aí. Um abraço também. Tá aqui assistindo. Então tá. Boa noite, Paulo. Obrigado, gente. Tchau. Tchau.